música. Então, a partir de agora, né, as pessoas que vão ver no YouTube vão ver a partir daqui. Fabi, boa noite. Então, vamos lá, né? O tema de hoje, né? Será que você quer salvar os seus pais? Então, deixa esse tema, né, essa pergunta internalizar em você e depois você vai chegando numa conclusão no decorrer dessa live. Esse é o combinado, sempre o universo vai dando as respostas que a gente precisa. A vida está conversando com a gente o tempo inteiro. Até postei um vídeo essa semana, eu acho, né? Falando sobre isso, né? O quanto a vida nos vai dando resposta, né? E na verdade a gente tem que fazer as perguntas para o universo, né? Para a vida, para esse universo. E ele vai dando as respostas, né? Através de uma live, através de uma carta, uma mensagem, ou então quando você faz o seu processo terapêutico, seja ele qual for. Enfim, quando você se conecta você com você escuta o seu corpo. Tudo isso são respostas que o universo nos dá, né? Então é um presente que a gente tem o tempo inteiro, né? Às vezes a gente não está preparado para ouvir as respostas. Então esse é o objetivo, né? Dessas perguntas e respostas. Francine, boa noite. Faz tempo que eu não vejo a Francine. Ó, a primeira carta que saiu da constelação fala assim, ó, por favor, me olhe com bons olhos. Eu vou ler as duas, depois eu comento. Oráculo, ó, se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. Esses dias, assim, em particular, eu não sei se está tendo alguma mudança de... Claro que eu acredito que a gente tem várias questões aí quando a gente sente sensações. Então pode ser algo nosso, fisiológico, pode ser alimentação... Pode ser espiritual, pode ser os planetas, mas eu sinto que tem alguma coisa esses dias, assim, que eu tô sentindo coisas que eu não costumo sentir. Então deve ter alguma coisa em relação à Lua. Eu não conheço muito bem, mas eu acredito que tem essa semana, tá? Então tem uma energia forte, densa, deixando as pessoas um pouco ansiosas. Então as pessoas estão ansiosas, assim, acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, polaridade, sabe? Então... Ou de mais ou de menos, sabe? Então é uma coisa nessa energia. Tô percebendo isso. Não sei se é meu ou se é de todo mundo, né? Mas eu tenho sentido esses dias. Aqui a frase da constelação, né? Por favor, me olhe com bons olhos. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar em relação a essa questão de salvar os pais e aonde que a gente entra nesse lugar, tá? Ó, a Fabi falou, ó, estamos em uma forte lua cheia em aquário. Eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu tô numa... sensação estranha, eu não tenho esse tipo de coisa, sabe? Eu falei, o que será que é, né? É isso. Então, às vezes dá aquela sensação mesmo de ansiedade, alguma coisa assim no peito. Então é isso, tem uma coisa forte, uma energia forte acontecendo. Mas quando a gente também está nesse lugar, né? Quando a gente acolhe esses sentimentos que a gente tem, então vem uma coisa forte, você acolhe e fala, é isso. Vou sentir, vamos ouvir. Vamos prestar atenção, que é isso da resposta do universo. Então depois... Com o tempo isso vem a resposta, vai vir a calmaria, sempre quando vai assim, a gente né? A gente está assim o tempo inteiro, né? Então a gente tem que acolher os sentimentos que vierem. Então às vezes vem uma ansiedade, vamos acolher. Não é fácil, tá? Estou no desafio também, mas eu tento fazer isso. E aqui, ó, se estiver cansado, esgotado, descanse. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás. Eu acredito que é isso, né? Justamente está fazendo uma linha com essa energia que a gente está vivendo agora. Então tem muita coisa acontecendo, então às vezes a gente tem que parar mesmo. Deixar o negócio rolar. Então assim, tô com a sensação, para um pouco. Respira, né? E às vezes a gente precisa descansar, né? É muito acúmulo de informação. A gente é bombardeado de informação. Eu estava até falando hoje, né? Que a gente, na verdade, está o tempo inteiro, né? Sendo estimulado com uma série de coisas. E muitas vezes o que a gente gosta não é nem o que a gente gosta de verdade, é o que a gente aprendeu a gostar, né? É o que falaram pra gente que a gente tem que fazer, que tem que gostar e tem que agir. Então o grande desafio é a gente sair desse lugar, né? Que o tempo inteiro a gente está condicionado aí com uma série de informações em bombardeios pra gente falar assim, ó, é isso que você tem que seguir. Né? O sucesso é isso, felicidade é isso. E às vezes você acha que é isso, né? Que você tá feliz com aquilo, mas na verdade você não tá, né? Então, por isso que vem essas sensações todas também, né? Mas vamos lá para o tema. Será que você quer salvar seus pais? Olha que coincidência, nesse fim de semana eu assisti um documentário da... Eu nem ia falar sobre isso, aqui veio... Agora, antes de começar, eu falei, nossa, esse documentário tem a ver com o que eu vou falar. Que eu acho que é interessante para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. A Lúlia aqui também entrou, boa noite.
Eu assisti o documentário da Brooke Shields, sabe? Aquela atriz muito bonita, a Brooke Shields, dos anos 80. Esse documentário ele tá passando naquele Star Plus. Enfim, tem tanto streaming hoje em dia, e esse aí eu assisti nele. E aí me chamou a atenção. Não sei por que que eu parei para assistir, né? Eu gosto de ver documentário, na verdade, conhecer um pouco melhor a história das pessoas. E ela, né, foi uma atriz, enfim, né, nos anos 80, bem conhecida, muito jovem, muito bonita. E ela tinha quem que agenciava ela quando ela era criança, né? Que tem vários trechos que mostra isso. Era a mãe dela, né? Não sei quem viveu aquela época. Eu era criança, não lembro assim de ter essa vivência de ver a mãe dela. Mas ela estava sempre, mais nos Estados Unidos eu acredito que também passava mais isso, né? Então sempre estava a mãe dela e ela, né? Criança, ela dando as respostas e tudo mais. E ela, muito jovem, ela foi muito exposta, né? A menor de idade, acho que ela fez um... Acho não, ela fez um filme quando ela tinha 11 anos e ela era filha de uma prostituta e ela meio que foi colocada ali também naquele trabalho. Enfim, né, tem um contexto super complicado, isso foi super, né, criticado, a mãe foi muito criticada por colocar a filha nesse lugar. E ela falou assim, a minha mãe estava ali comigo, me apoiando, enfim, mas ela estava mais preocupada com os bares que tinha próximo. E aí ela foi falando, né, que na verdade a mãe dela, ela tinha problema com o alcoolismo. Então a mãe dela bebia. E nisso ela meio que se sentia responsável. Na verdade, a mãe dela acabou nessa questão de ser alcoólatra, né, de ter essa doença. Ela deixou a filha muito exposta, a realidade foi essa. Então, assim, ela estava vivenciando algo pela filha, então a filha estava... Na verdade, o desejo era da mãe, de ser famosa, enfim, né, de ter essas condições. Colocou todo esse depósito na menina, ela muito jovem, então, assim, sustentando a casa, mudou a vida deles, obviamente, né? Só que ela deixou a menina... Foi um preço alto, né, dela ter que ir lá e segurar a barra da mãe, né? Tipo, a onda da mãe de ser alcoólatra. E ela começou a contar vários relatos, que a mãe dela ficava de um jeito depois de outro, e era só ela e a mãe dela, porque a mãe tinha separado do pai, né? Então era assim, era um peso que eu via, assim, do que ela carregou. E aí nisso ela foi, né, menor de idade em outros filmes onde ela era super exposta, sexualizada, aquela coisa dos anos 80 que existia muito, mas obviamente não se coloca, né, uma jovem nesse lugar. Mas ela se colocava como adulta, inclusive, sozinha naquele set de gravação. Então isso acabou com ela sendo muito exposta, né, passou por vários abusos aí de uma forma geral, sem ela nem se dar conta disso. E ela falava, e ao mesmo tempo ela dando depoimento, né, a mãe dela já não está nesse plano mais, até porque ela realmente continua nessa questão da doença. Mas em um determinado momento, mas ela conta até com certo, né, obviamente, porque é a mãe, né, então ela tenta até um pouco justificar, mas chegou em um determinado momento, ela simplesmente teve que cortar essa relação com a mãe, né, porque estava fazendo mal para ela se colocava em outro lugar, mas ela acabou indo para um relacionamento que o relacionamento era abusivo, inclusive. Então ela saiu de um lugar, foi para outro, né? Então ela foi para o relacionamento e o relacionamento tinha essa dinâmica. Então ela tinha o controle da mãe, ela foi para um controle ali do marido, mas foi uma alternativa para ela desvencilhar dessa mãe. E foi uma coisa muito traumática, né? Esse casamento também não deu certo, enfim, tem toda uma história. Mas eu vi, assim, nos depoimentos dela, o quanto foi pesado para ela ter que assumir esse lugar da mãe, porque essa foi a realidade dela, né? Ela teve que... Ela que era a mãe da mãe, que cuidava da mãe, que ficava preocupada se ela bebia, se ela não bebia. Ela, adolescente, teve que internar a mãe numa clínica de reabilitação. E, enfim, e ela passou por todos os tipos de exposições onde um pai que deveria cuidar de você, ele simplesmente não cuida e você fica exposto. E aí eu vi uma alteração de lugar, mas ao mesmo tempo uma questão de salvação, sabe? Ela tinha uma obrigação com essa mãe de salvar, de, né, vamos lá, e carregar realmente essa mãe até o momento que ela conseguiu desvencilhar e fez o processo aí, digamos assim, mas tem mágoas ali que a gente percebe que foi até o fim da vida ali, essa relação conturbada. Mas vamos lá, né, vamos falar um pouco dessa questão de salvação dos pais, né, a gente como adulto, muitas vezes numa situação onde a gente se vê ali numa preocupação, vamos pensar nos sintomas, né, preocupação excessiva, às vezes, que eu, como adulto, tenho com meu pai, tá? Ou com a minha mãe. Eu acho importante a gente colocar duas coisas, que o ajudar os nossos pais faz parte, né? Então,
quando a gente é adulto, a gente às vezes entra assim, normalmente num dilema, porque a gente vai ficando mais velho, os pais também, e a gente fica às vezes nesse lugar de cuidado que é perfeitamente natural, né? Da ajuda. Só que às vezes a gente entra em algumas dinâmicas onde a gente vai lá e acaba assumindo um papel, e eu escuto muito isso, né, nas falas das pessoas, não, agora minha mãe é minha filha, né, que eu tenho que ficar cuidando dela, não sei onde ela chegou, que horas que ela chegou. E às vezes a gente sente uma certa preocupação até excessiva, né, então realmente muda de lugar em um determinado momento. Só que a gente precisa entender se isso é saudável ou não, né, qual que é o sintoma que a gente tem. E da onde que veio? Porque às vezes eu estou nessa dinâmica e eu sinto uma sensação. Porque uma coisa é eu ajudar os meus pais, né? Que obviamente isso a gente vive, nós somos um, né? Então a gente está se ajudando, a gente não ajuda os nossos amigos, que dirá a nossa família. Então é perfeitamente natural a gente ajudar os pais têm prioridade. E a gente vai fazer isso quando possível. A questão é que a gente pode ajudar no nosso lugar. A diferença é quando eu começo a me colocar num lugar, né? E que eu quero ir lá e salvar, fazer acontecer. Isso acaba ficando pesado pra gente. Então é esse lugar que a gente precisa ter aí, que é uma linha tênue às vezes, né? Então é bem sutil, né, esse lugar. Eu preciso entender, né, fazer uma autoanálise e entender que ponto que eu tô. Se é uma ajuda mesmo de filhos adultos para os pais idosos, ou se eu tô indo também além da conta, e isso talvez esteja me prejudicando. Mas talvez esse comportamento que eu tenha hoje, ele seja decorrente de algo que aconteceu lá atrás. Então esse é o ponto, né? Que já é um padrão de comportamento, como é esse caso que eu coloquei da atriz, né? Que já é um padrão de trás, isso permaneceu durante toda a vida da mãe, e na verdade ele permanece, porque a gente continua nessa ligação com os pais, e essa ligação é eterna. Então, que é o que eu falei nas lives anteriores, né? A relação com os pais, por que é forte? Claro que é assim, né? Como eu falei, sempre vou repetir, a gente tem várias questões nossas internas, o ser humano é complexo. Mas a gente está colocando a visão sistêmica do Bert Hellinger, onde ele, através das observações e trabalhando com as famílias, ele percebia algumas dinâmicas que estavam inconscientes, presentes nas pessoas, e faziam com que elas talvez tivessem alguns comportamentos e sintomas que estavam prejudicando em alguma situação na vida atual. Então ele começou a entender que isso acontecia por dinâmicas que ficavam presentes ali na pessoa, inclusive, né? Ou seja, ela só o fato dela nascer numa família, ela automaticamente já estava ali num padrão comportamental, seguindo sem perceber, e isso acabava influenciando, né? Isso é a constelação do Bert Hellinger, então a gente está olhando esse viés da constelação, né? Da sistêmica. E por que a gente fala muito da questão dos pais? Porque os pais, eles têm uma relação eterna, como eu falei, né? Então, desde a criança, adulto, e ele permanece, né? Essa relação permanece. Por quê? Porque ela é independente, essa relação, ela perdura independente da energia de troca, ou seja, do dar e receber. Porque qualquer relação, para que ela tenha sucesso, ela precisa ter uma energia de troca elevada. A energia de troca elevada é o dar e receber. Com os pais isso é diferente, né? Porque a gente já recebeu a vida através deles, né? Eles são as nossas conexões com essa fonte de vida. Então é um pai, uma mãe, um homem e uma mulher que se juntaram, independente de qual forma for, para que fosse aí a nossa fonte de vida. Então a gente veio nessa vida por conta desses pais. E aí essa relação, ela perdura independente dessa energia de troca. Então, né, o que o Bert Hellinger fala da lei da ordem que está presente, né? Os que vieram antes. Então os nossos pais vieram antes e eles são a nossa fonte de vida, e a gente tem uma relação que vai perdurar independente dessa energia de troca. Porque quando eu tenho uma questão, por exemplo, de amizade, de relacionamento, de trabalho, né, empresarial, enfim, essas relações elas vão durando enquanto tem essa energia, enquanto tem essa troca. Quando começa a não ter a troca, começam a acontecer alguns sintomas e automaticamente essa relação ela vai saindo, né? É todo um processo que a gente até pode falar depois melhor sobre isso, de outras relações, mas isso ele vai acontecer. Já a relação com seu pai e com a sua mãe, ela vai existir independente disso. Então por isso que é muito forte. Por isso que quando a gente se conecta com o pai e com a mãe, ele tem esse peso muitas vezes, ele tem essa questão muito forte. Porque essa relação ela permanece. Tá? O que eu vou fazer? A gente vai trabalhar aqui em conjunto utilizando o campo, né? O campo que eu utilizo na constelação individual.
Então a gente vai utilizar esse campo para eu explicar melhor para vocês como funciona. Eu vou colocar aqui, que aí fica mais fácil pra gente. Só um minuto. Vou colocar aqui um livro e vou colocar em cima, porque a gente vai meio que fazer na prática, vai. Não é tanto uma constelação, mas a gente vai fazer isso aqui na prática. Eu só vou tirar aqui um pouco, que às vezes eu vejo os comentários, eu vou tirar, só para a gente ver isso, uma tela cheia, tá? Para vocês conseguirem enxergar esse campo. Esse campo, como a gente já fez em algumas outras lives, ele é um campo redondo, né? Então, quando a gente faz constelação, quem já fez constelação comigo aqui sabe. Então, ele é um campo redondo, onde a gente vai colocando os nossos representantes, ou seja, a nossa família, alguma questão que a gente tem, a gente coloca nesse campo para entender qual que é o padrão inconsciente que está presente em mim, que eu preciso olhar. Como eu sempre falo, né, o que talvez eu preciso ver, ou que eu ainda não estou enxergando, mas se eu enxergar, isso já vai fazer uma diferença aí na minha vida. É isso que é o principal para a gente pensar em relação a esse tipo de trabalho sistêmico. Mas vamos falar então dessa questão de salvar os pais, da onde que vem, né, isso? Vamos lá, né? Antes da gente começar, se você vê que alguém precisa um pouco desse conteúdo, vamos chamar alguém? Deixa eu ver se tem alguém aqui para eu chamar. Eu vou colocar aqui, que aí também se eu enviar, depois a pessoa assiste, mas eu vou aproveitar para encaminhar para alguém. Vamos aproveitar e a gente faz esse trabalho aqui junto no campo. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu queira mandar. Acho que tá bom. Já mandei aqui, né? Aqueles que ficam mandando live pro povo, né? O povo fala, ai meu Deus. Mas faz parte, né? Tô aqui divulgando meu trabalho, a gente vai fazendo isso. Essa é uma troca que a gente faz também nesses trabalhos, né? Da live, enfim. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar na relação. Eu vou colocar aqui pai, tá? E a mãe. Vou colocar essa de rosa aqui. Então, pai e a mãe. Como às vezes ela vem invertida, não sei como fica no Instagram, mas pode ser que fique do lado invertido. Mas eu estou colocando aqui o pai do lado direito, pensa nisso, e a mãe do lado esquerdo, tá? E aí eu vou colocar a filha. Aqui independe do sexo, tá? Então eu vou colocar uma representação da criança. Vou colocar aqui um pouco atrás. Ah, coloquei até parecida, nem peguei sem querer, ó. Parecida com a mãe. Talvez seja um ponto aí pra gente pensar. Então, pai, mãe e a criança, tá? Como que funciona essa dinâmica pra gente falar dessa questão de salvar os pais, do meu lugar? A gente fala muito isso nas constelações, né? Sair do meu lugar, eu tô maior que a minha mãe, sabe essas histórias? Isso é bem comum para quem faz constelação. Vamos supor que essa criança aqui, ela vive essa dinâmica familiar. Então, primeiro, ela veio para essa vida através desses dois, aqui, do pai e da mãe. Então, isso existe. Só que, obviamente, esse pai e essa mãe já vêm também com a carga deles, com os desafios de vida, com os padrões sistêmicos da família deles. Isso se junta aqui nesses dois e também já vem para a criança. Vamos supor que esse pai e essa mãe, né, vou virar essa criança, ela olha aqui para os pais. Esse pai e essa mãe, eles têm um desafio muito grande, começam a ter conflito, pai abusivo, enfim, violento. Vou colocar o exemplo do pai porque é mais comum, né, não devia ser, mas é, né? Mais comum disso acontecer principalmente lá atrás e ainda perdura esse tipo de situação, né? Então vamos supor que aqui a mãe simplesmente teve um problema com o pai e o pai foi embora. E a criança presenciou tudo isso. Ela olha aqui, né, para a mãe, vê a mãe sozinha, o que ela faz? Pum. Onde que ela fica? Ela sai desse lugar aqui e vem para cá. Então ela fica do ladinho da mãe, tá? Qual que é a dinâmica sistêmica quando tem um desafio aqui com o pai, né? Então eu tive um desafio grande aqui com meu pai. Enfim, né? Cada um tem a sua história, algumas pessoas têm um desafio maior, outras menores, outras não têm desafios nesse nível. Mas vamos colocar alguém que teve um desafio bem parecido com isso, do pai ir embora depois aqui de uma situação. O que acontece com essa criança, né? Ela começa, porque a criança tem uma ligação muito forte com o pai e com a mãe, isso é um fato. Então, mesmo que ela tenha um desafio muito grande, que foi o caso, ela também sofreu ali na situação,
ela ainda tem uma ligação com esse pai. Só que automaticamente, por conta do desafio, ela exclui, né? Ela estava aqui, ela exclui esse pai e assume o lugar dele. Ela exclui, porque automaticamente e de forma inconsciente você quer excluir aquela situação, aquela pessoa, você fala, não existe, a minha mãe é aquela pai, né? Pai e mãe, que o pessoal fala, né? Então é isso, ela assume, ela fica do ladinho aqui da mãe. Como ela tem esse... O que acontece? Como a ligação com o pai, independente do que aconteceu, é muito forte e independe dessa troca, porque a troca quem que tem aqui é esse casal, não é a filha. A filha continua ligada no pai. A mãe se separou aqui do marido, mas ela continua ligada no pai, mas ela vem para cá. Só que ela acaba assumindo a dor aqui dessa mãe e se conecta com ela, então ela vem para esse lugar. Então ela assume esse lugar do pai, porque ela exclui, ela assume o lugar do pai, falando, não quero nem saber desse homem. Só que ela começa a assumir uma dor que não é dela. Então ela começa a ficar muito ligada nessa mãe. Como é o exemplo lá da atriz que eu falei, né? Ela fica muito ligada na mãe, ela fica do ladinho da mãe e ela se sente responsável. Essa criança nem tem tamanho para isso, mas ela se sente responsável pela dor da mãe. Ela se sente responsável pela mãe e ela se sente, porque isso é inconsciente, ela fica assim, eu tenho que salvar essa minha mãe. Eu tenho que fazer com que ela seja feliz. E aí eu fico num lugar muito grande que a criança não dá conta, que é responsável pela felicidade do pai ou da mãe. Nesse caso aqui eu estou dando o exemplo da mãe. Então ela fica responsável por essa mãe, juntinha com a mãe. Ela vai tentando ir para a vida e ela vai, né? Só que o que acontece? Ela tem ligação com esse pai, né? Mesmo ele não estando aqui, ela tem ligação com esse pai. Como isso é um movimento inconsciente, de alguma maneira ela vai buscar uma ligação com esse pai, tá? Essa criança, e depois ela vai crescendo, vindo para a vida adulta, ela vai tentar se conectar com esse pai. O que pode acontecer? Ela pode se conectar através de dinâmicas parecidas com o que a mãe viveu, ou inclusive comportamentos do pai muito semelhantes, na qual ela se exclui, né? Ela fala assim, eu não quero que ser igual ao meu pai não é responsável. E aí na vida ela também fica às vezes patinando, né? Não consegue ir para a vida, então às vezes ela se conecta em algumas dinâmicas para se conectar com esse pai. Ou então, vamos supor que ela já virou adulta, né? Então ela vai aqui, ó, vou até pegar um... Geralmente a criança, né, que tem essa dinâmica onde ela vem para o lugar errado, ela se torna esse tipo de adulta aqui, ó. Pum, vou tirar aqui a criança um pouquinho. Ela se torna esse tipo de adulta aqui, ó. A Mulher Maravilha. Então ela fica muito a Mulher Maravilha. Ou seja, não preciso desse masculino, que no caso é o meu pai, então eu tenho que excluir, eu viro a Mulher Maravilha. Então eu fico tentando, eu vou para a vida como a Mulher Maravilha. Só que ao mesmo tempo, ficou uma lacuna, né? Ficou algo aqui, ela fica grudadinha nessa criança. Embora ela pareça a Mulher Maravilha, ela ainda está conectada na criança, porque ela ainda busca esse pai de alguma maneira. E ela tenta encontrar em diversas formas. Aí ela vem e arruma, vamos colocar a mãe aqui pro lado, mas tá lá do ladinho dela, tá? Aí ela arruma um marido. Ela arruma um marido, mas tá todo mundo emaranhado na dinâmica. Então, às vezes, ela vem para um relacionamento onde o relacionamento é muito parecido com o que a mãe tinha com o pai. Ou ela vem numa posição onde o homem fica muito pequeno, e ela fica lá, Mulher Maravilha, faz tudo, porque a dinâmica que ela aprendeu é de salvar todo mundo. Então ela está salvando a mãe, a dinâmica aprendida é salvar a relação. Então ela vai buscar um relacionamento onde ela tem que salvar. Então ela arruma aquele homem probleminha porque ela tem que salvar. Então ela tem que salvar esse cara. Então ela fica aqui nessa posição da Mulher Maravilha. Só que essa posição, além de ser pesada, ela é uma roupagem, porque ela ainda está aqui, ó. Ela ainda é esse aqui. Buscando o pai. Por quê? Porque inconscientemente, a gente sabe aí o que eu acabei de dizer no início, a gente se liga com esse pai, porque essa ligação é muito forte, porque essa ligação existe independente da troca. O que acontece? Ela vai fazendo movimentos, às vezes, em busca desse pai. Vamos supor que ela fez um processo terapêutico, começou a olhar um pouco e falou assim, vou tentar me conectar com esse meu pai de alguma forma. Aí ela tenta ir para esse pai. Quando ela faz um movimento para ir para esse pai, o que acontece? A mãe fica de costas para ela. E aí, qual que é o movimento aqui? É como se ela tivesse... Porque ela estava aqui, lembra que ela ficou ela e a mãe dela aqui, juntinhas? Então, se ela vai em busca do pai,
né? Ela junto com a criança em busca do pai, é como se ela estivesse traindo essa mãe. Então ela sente uma culpa inconsciente interna de que ela está fazendo algo contra a mãe. E às vezes a mãe também tem um comportamento onde até isso se evidencia. Então às vezes entra aqui numa mãe que fica num comportamento, ai filha, você não vem me ver, ou então muito demandante. Então, porque essa dinâmica foi criada, né? Porque essa daqui fica do lado da mãe o tempo todo. Quando ela está na adulta, ela tem muita dificuldade de ir para a vida e de se desconectar dessa mãe. É como ela acha isso, né? Porque toda vez que ela faz um movimento em direção da vida, ela também vai ao contrário. Porque qual que é a força que eu preciso para ir em direção da minha vida? Eu preciso da força desse masculino aqui. E ela não consegue se conectar com esse masculino. Ela também não consegue ir para a vida na sua totalidade. Às vezes são pessoas que vão lá, trabalham, mas ela ainda fica numa ligação aqui. É como se ela não tivesse saído ali da casa dos pais. Tem gente que fica realmente na casa dos pais, literalmente, não consegue sair. Às vezes não consegue ir para os relacionamentos, ou ainda fica muito... Ela até sai, mas ainda fica muito dependente do pai, de alguma maneira, emocional, financeiro. Às vezes vai para o casamento, mas ainda fica na dinâmica triangulada com a mãe, né? Porque ela ainda está em busca, na verdade, desse pai. E aí ela não consegue ir para a vida, né? Então ela fica tentando, na verdade, o comportamento por trás disso, desse pano de fundo, é um comportamento de salvar. Então é aquela pessoa que faz tudo, ela ajuda todo mundo e faz tudo, que é bom o gesto, porém é pesado para ela, ela vira Mulher Maravilha e ninguém é, né? Ninguém é. Então isso fica muito pesado. Então toda vez que ela vai para o relacionamento é um problema, ou às vezes ela não vai. Ela simplesmente não consegue ficar num relacionamento, né? Porque ela tá aqui, ó, casadinha, bem entre aspas, tá? Vocês estão me entendendo que é uma posição emocional, é como se ela tivesse casada com a mãe. Substituiu, né? Ela entrou no lugar do pai. E essa dinâmica vai acontecendo um monte de coisa. Ela é pesada. Ela fica num comportamento, às vezes, de trabalho. Então, quando você vai lá pro chefe, você tem um problema com o chefe do sexo masculino. Ou você trabalha demais workaholic, e aí você está substituindo esse lugar aqui pelo trabalho, porque é muito uma ligação de ir para a vida, é uma ligação com o pai. Então é uma forma de eu me conectar com ele, então eu trabalho demais. São vários sintomas que podem ser apresentados quando eu tenho essa dinâmica aqui, que eu estou nessa posição de salvadora aqui da minha mãe. Qual que é o movimento aqui que a Mulher Maravilha precisa fazer? Ela precisa olhar para essa história em primeiro lugar, ela precisa entender essa dinâmica. Então quando a gente faz os processos, por exemplo, de constelação, é importante a gente explicar o que acontece. Porque muitas vezes eu estou lá batendo com a cabeça, então eu venho para a constelação todo quebrado já, toda quebrada, então assim, não dou certo com meu marido, ou com a esposa no caso, enfim, né, estou com um problema no trabalho, está muito pesado, eu faço demais, ninguém me dá, né, não tenho nada de volta. Geralmente essas pessoas fazem muito pelo outro e tem pouco, né? Ela se desdobra. E às vezes ela está num relacionamento, ela se desdobra pelo cara e faz tudo e o cara vai embora. Ou acontece uma traição. Por quê? Porque ela está esse relacionamento está triangulado com a mãe, ou então ainda está querendo substituir, né? Esse daqui, que na verdade é esse. Deixa até a criancinha aqui de costas. Então, geralmente é esse lugar que acaba acontecendo, né? Quando eu tenho dinâmicas onde eu começo a salvar, né? Isso pode acontecer de diversas formas. Eu posso estar, de alguma maneira, a vida se fecha para mim, em algum lugar. Às vezes eu não tenho total consciência disso, né? Eu estava até falando com a professora... Eu falei no início que eu estava comentando, eu estava falando, na verdade, com a professora de Pilates, que eu estou fazendo Pilates. E aí eu estava conversando com a professora sobre isso um pouco, né? Dessas dinâmicas que a gente não tem consciência do que a gente aprendeu, né? Desses lugares que eu vivo falando de constelação e coisa para todo mundo, né? Então eu estava contando um pouco dessas dinâmicas que a gente fica preso, né? E a gente não consegue sair. Então como que eu faço para sair da criança? Porque no fundo essa Mulher Maravilha nada mais é do que essa criança aqui. Qual o movimento que eu preciso fazer? E às vezes é um movimento desafiador mesmo, não é fácil, né? Quando eu faço esses trabalhos, é difícil olhar para isso. Não é fácil olhar para essas dinâmicas, né? É dolorido muitas vezes. Nem sempre uma constelação, tem gente que fala assim, faz uma constelação e já resolve. Não é assim, né? É um processo de uma vida, porque essa ligação ela é eterna, né? Não tem tempo e espaço. Essa ligação é eterna.
Então, o que eu preciso fazer, né? Outro ponto, na verdade, eu ia complementar. O que pode acontecer aqui? Eu, às vezes, estou querendo salvar a minha mãe, só que a minha mãe tem o destino dela, minha mãe tem as escolhas dela, ou então tem emaranhados sistêmicos do próprio sistema familiar que veio ali da minha mãe, ou seja, às vezes minha mãe também está seguindo uma honra sistêmica, e aí, consequentemente, ela entrou numa relação onde ela não era valorizada, ou ela estava na dinâmica também da mãe ainda, ou tentando se conectar com a mãe, por isso ela não conseguiu ir para o relacionamento. E aí, essa dinâmica é uma responsabilidade deste casal. Esse casal aqui é responsável pelas escolhas dele. Isso independe dos filhos, né? Cada um é responsável por suas escolhas. Só que existe uma dinâmica inconsciente forte. E se às vezes a mãe aqui não resolveu algo com os pais, né, lá dela, que é muito comum, principalmente nas gerações passadas, onde existia muita questão de problemas emocionais, porque isso não era colocado em xeque nas crianças, né, dos nossos pais e avós. Então isso era muito pesado. Às vezes a pessoa está aqui, mas não conseguiu se conectar com os pais, e ela tenta na relação, não consegue, e às vezes ela vai no filho ou na filha, e ela tenta preencher esse lugar que ela não conseguiu ocupar com o pai e com a mãe no filho. Isso é muito comum também, essa dinâmica, e acaba agindo dessa forma. Isso é muito comum. Então preciso olhar aqui, entender qual que é essa história e fazer essa separação. E qual que é o caminho da solução, que inclusive o Bert Hellinger fala muito, né? Quando a gente começa a se colocar no nosso lugar, a tendência, né? Qual que é o sintoma, na verdade, né, de solução? É realmente a separação. Então eu consigo ir para a minha vida, né? Eu saio dessa posição, eu começo a ir para a minha vida. E eu começo a seguir, eu separo um pouco dessa dinâmica do pai e da mãe. Eu não fico naquela coisa assim, se minha mãe, se eu não resolver, minha mãe fica doente, né? Eu fico com aquela relação muito... Eu começo a suavizar isso, começo a olhar para minha mãe, mesmo ela tendo, né, mais idade, entendendo que ela me deu a vida, que ela também teve as escolhas dela, que eu não posso influenciar no destino dela, e que eu consigo me separar dessa dinâmica, desse emaranhado. E eu consigo ir para a minha vida, né? Eu consigo fazer com que minha vida flua. Porque às vezes a gente está nisso, a gente está batendo cabeça, a gente não está conseguindo ter bons resultados no trabalho, bons resultados financeiros, relacionamentos saudáveis, filhos. Tem gente que não consegue ter filho por conta de dinâmicas desse tipo, porque ela ainda está na posição de filha. Aí isso é tão forte que ela não consegue gerar o próprio filho, né? O filha no geral. Ela não consegue ir para a vida, entende? Formar a própria família por conta disso. Porque essa dinâmica é muito forte. Então, assim, eu atendo muitos clientes com dinâmicas desse tipo, né? Com dinâmicas, obviamente, de pai e mãe, mas com dinâmicas desse tipo, assim, de estar ali no meio, emaranhado, com o pai e com a mãe, não consegue sair. Porque esse ir para a vida gera muita culpa inconsciente. A pessoa fica realmente com muita culpa. Então, o primeiro passo é olhar para essa história, olhar para essa mãe. E uma frase muito interessante que a gente pode colocar, né, para olhar para essa dinâmica, deixa eu tirar o marido aqui, para a gente olhar para essa dinâmica da mãe, porque assim, o movimento inconsciente já existe, então eu vou tentar, né, de alguma forma me conectar, mas aí vamos supor que eu já tenho essa consciência. Então eu já entendi que de alguma maneira eu preciso me conectar com esse pai, né, com esse masculino, né, com esse homem, com esse pai mesmo, de alguma forma. E eu começo a olhar para minha mãe, e a primeira frase que eu falo para ela é: por favor, permita que eu olhe para o meu pai. Essa frase é libertadora. Inclusive tem a carta que a gente tirou no início que fala: por favor, me olhe com bons olhos. Isso também é uma frase que eu uso bastante nos trabalhos sistêmicos. Porque é isso, né? Porque parece que a mãe vai ter uma desaprovação quando eu saio, uma traição, né? Porque eu tenho uma lealdade a todo esse processo sistêmico. Isso eu estou falando uma parte dele. Então o primeiro movimento é esse: por favor, permita que eu olhe para o meu pai. E eu vou na direção do meu pai. Junto com a minha criança, né? Então eu começo a ir na direção do meu pai. E eu começo a olhar para isso, né? E aí eu começo a olhar justamente para essa raiva que eu senti, para essa dor que existe, essa dor que de repente nem era minha, que era uma dor da minha mãe que eu comprei, eu fiquei com essa dor com meu pai.
E às vezes também a frase de cura é da própria mãe falando assim, ó, essa raiva que eu sinto é minha. Esse ódio que eu sinto é do seu pai, é do meu marido e não dessa dinâmica. Você está livre disso, você começa a se libertar. E você começa a olhar para esse pai. É fácil olhar para esse pai? A gente vai romantizar? Não, a gente não vai, por exemplo, se o pai teve uma dinâmica muito desafiadora, eu não vou chegar e falar, tá tudo lindo. Não. Realmente o que você fez, né? Eu não concordo, porém, você me deu a vida. Então eu começo a ir para essa linha, né? De entender que eu tenho uma vida independente do que aconteceu. Você segue com o seu destino. Você segue com as suas escolhas. E aí eu consigo ir para a vida, né? E aí eu faço um movimento com a minha criança, né? Liberto a minha criança, né? Falo, eu dou conta. Eu libero a minha criança. Porque geralmente a criança está muito pesada. Quem está ali é a criança. É por isso que a criança não... A gente não prospera quando a gente está na criança. E aí você começa a liberar a sua criança. É só ela, né? Eu agora te liberto para você seguir o seu caminho, ser apenas uma criança. Fico com o que há de bom que venha de você, porque é bom a gente também se conectar com a nossa criança de luz, né? A nossa criança divina, mas a criança que está ferida, que está pesada, eu posso libertar, ela precisa ser criança. Aí eu começo para a vida. Eu vou até colocar uma bonequinha menor que os pais aqui, ó. Aí eu saio da Mulher Maravilha. Eu abandono essa Mulher Maravilha, ela não faz parte. Eu saio da Mulher Maravilha, eu começo a ser eu mesmo, eu mesma. Seja a Mulher Maravilha ou Super-Homem, né, ou alguém muito grande, né, dos pais, eu começo a sair dessa posição e eu começo a olhar para os meus pais, ó. Eu começo a olhar para esses meus pais. E eu começo, obviamente, fazendo os trabalhos, né? Começo a olhar para os meus pais e falar, vocês são os pais certos para mim. Eu agradeço pela vida que veio de vocês, né? Independente do que aconteceu, vocês me deram a vida e eu sou grata por isso. Aí você começa a entrar na frequência da gratidão, né? E você entra na frequência da gratidão e fica lá você, né? Às vezes a criança pode ficar aqui com os pais, ó. Aqui, ó. Quietinha com os pais. E você na frente, né? Com essa força aqui, paterna e materna, para que você possa olhar para a vida, né? E para a vida, e para os relacionamentos, e para um trabalho que tem a ver com você, né? Hoje em dia a gente está tanto nos lugares que a gente não tem nada a ver com a gente, fazendo coisas que não era para a gente fazer, por uma lealdade maior ou por dinâmicas que a gente está preso. A gente está fazendo coisas que a gente não gosta, né? Ou às vezes está em relacionamento que não era pra gente estar, que não tem nada a ver com a gente, né? Ou a gente está demandando demais dos nossos filhos, colocando peso nos filhos, e a gente pode tirar esse peso deles quando você olha para os seus pais, e aí fica leve para os seus filhos, a relação fica melhor, e você consegue ir para a vida, né? Você consegue ir para a vida, pegar a sua criança e ir para a vida. Vou aqui voltar com os comentários, para ver se vocês têm alguma dúvida aqui nesse processo, se fez algum sentido para vocês olharem para isso, né? Nesse processo que eu expliquei para vocês em relação a salvar. Vê se tem alguma dúvida aqui, senão eu vou continuar aqui fazendo um trabalho com vocês. Vê se ficou claro aqui essa dinâmica. Deixa eu até ver se eu falei tudo. Enquanto vocês olham para essa imagem, Aluri, maravilhoso, fez muito sentido. Muito, né? Isso é muito transformador, tá? Essa dinâmica é muito transformadora. Eu falo pelas minhas experiências, e mesmo sendo facilitador em constelação, tenho que fazer isso o tempo inteiro, então é uma dinâmica que eu tenho que sempre estar presente, porque eu também entrei nesse lugar, muitas vezes na minha família, de tentar salvar isso. Aí você tem que sair, né? Voltar, né? Para o nosso lugar. É o tempo inteiro voltando para o nosso lugar, voltando para o nosso lugar de filho. E saindo, na verdade, liberando pesos que não são nossos. Porque quando a gente vai com essa mala, sabe? Às vezes a gente está indo para algum lugar, né? Para um trabalho, para um relacionamento, com uma mala já. A gente vai com uma mala que não era nossa, pesada, aí a gente já vai com esse peso, né? E a gente tem que tirar essa mala, devolver talvez essa mala para esse casal. Eu até estava vendo aqui, eu falei basicamente tudo, mas uma frase que eu também utilizo muito nessas dinâmicas aqui de família, né?
principalmente nesses emaranhados aqui, o que acontece, né? Às vezes, quando você tá aqui, você fica muito presente no relacionamento dos pais, sabe? Assim, tipo, e envolvendo, aí às vezes a mãe desabafa com você. Isso não é saudável, entende? Então, assim, o relacionamento de casal de vocês, eu uso muito essa frase na Sistêmica. O relacionamento de casal de vocês não me diz respeito. Isso também liberta de uma tal forma, porque às vezes você está no seu relacionamento, mas você está perdão, você está metade no seu relacionamento e metade no relacionamento de casal dos seus pais. Isso está tendo uma influência tão grande na sua vida e no seu relacionamento afetivo que às vezes você nem dá conta, você não tem essa consciência. E às vezes você está repetindo dinâmicas que você aprendeu, ou tentando ainda salvar o relacionamento dos seus pais, e é algo que isso não tem a ver com você. Então, essa separação também é bem importante, do que é meu e do que é do meu pai, sabe? Tem coisas que realmente a gente tem que, né? Tipo assim, ó, mãe vem desabafar do teu pai, falar mal do teu pai pra você. Beijo, não quero saber. Vai falar com o terapeuta, vai fazer constelação, sai dessa dinâmica, porque isso é muito comum. Só que isso, às vezes, não é no adulto, às vezes isso acontecia lá na criança. Quando você era criança, sua mãe não tinha com quem desabafar, desabafava com você. Isso virou um peso enorme para você e isso está te afetando na sua relação, na visão que você tem, às vezes, do masculino. Isso não tem a ver com sua sexualidade, né? Mas como que você tem a visão do masculino. Às vezes a sua visão do masculino está distorcida por conta de uma imagem criada no seu inconsciente que não é real. E quando você se conecta com esse pai e com essa mãe, independente de quem eles tenham sido, porque essa responsabilidade cabe a eles, você começa a abrir um espaço dentro de você para outras coisas. E você começa a ressignificar essas realidades em você, esse feminino seu. Porque quando a gente está aqui, ó, que é o exemplo da Mulher Maravilha, você está muito, na verdade, você está excluindo o masculino, mas você se conecta com ele de alguma maneira. Então, às vezes, você fica muito no masculino, você sai do feminino. E aí você precisa entrar nessa condição interna do feminino, que o feminino vai te ajudar a olhar para a sua vida, para o seu propósito, para vivenciar os relacionamentos, para esse autoconhecimento. Esse masculino saudável vai te ajudar a ir para o trabalho, a ir para fazer dinheiro, sabe, a falar não, sabe, a se impor limites, tudo isso vai te ajudar. Essa integração entre o masculino e o feminino que vem daqui transforma a gente, né? Transforma, e todo mundo tem, independente de sexualidade ou qualquer condição, a gente está nesse lugar o tempo inteiro transitando. Então, quanto mais a gente harmonizar isso, é melhor para a gente. Outra coisa, o cuidado que eu vou repetir, né? A ajuda, isso não impede que eu ajude o meu pai e minha mãe, não impede. Mas eu tenho que olhar daqui, ó. Começar a cuidar. Cuidar até uma palavra que muda, né? Na verdade, ajudar os pais do meu lugar. Então, no meu lugar, eu dou uma assistência. E quanto mais você vai para a vida e você prospera, mais você ajuda os seus pais. A realidade é essa. Porque enquanto você está preso na dinâmica, você não tem força para ajudar os seus pais. Porque, na verdade, você está emaranhado com ele. Mas quando você vai para a vida, você se liberta e você prospera. E aí você ajuda muito mais os seus pais do que você pensa que ajuda quando está nessa condição. Isso é muito interessante, né? É muito transformador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou aproveitar e vamos fazer uma dinâmica que eu acho que além disso, porque assim, ó, esse movimento aqui, sendo bem honesto com vocês, é um processo que tem que abrir uma constelação, você tem que olhar no campo, porque cada um tem uma dinâmica, né? Eu vou falar em outras lives ainda esse mês um pouco sobre essas dinâmicas, como isso afeta em relacionamento e trabalho, mas isso também pode estar... um ponto que faltou eu falar. Vamos supor que eu tive essa dinâmica de exclusão e eu mesmo assim não entro em contato com isso nunca. Por exemplo, não olho para esse pai, excluo de qualquer forma. Aí, se eu não olho para isso, alguém do meu sistema pode representar esse pai. Por isso que vem um filho com a mesma situação muito parecida com teu pai. Então, alguém vai honrar isso. Só que às vezes o destino desse aqui foi muito desafiador. E se você não quer esse destino para o seu filho... Travou, gente? A Roseli falou que travou. Aqui para mim o sinal tá bom.
Mas vamos lá, depois alguém me fala se caso travou. Então, se você não quer o destino para o seu filho, você precisa olhar para o seu pai ou para sua mãe. Você precisa olhar para o seu sistema, para que você possa fazer diferente. E é isso que eu quero colocar. Vamos colocar aqui, ó, mais gente aqui atrás para a gente olhar para o sistema, tá? Vou colocar aqui, ó. Só uma representação, tá? Não importa aqui exatamente quem são os bonecos, tá? Vou colocar aqui. Só pra gente colocar bastante gente aqui, tá? Pensa nisso como toda a sua ancestralidade. Então, lado do pai, lado da mãe, todo mundo aqui, tá? Você aqui na frente. Eu coloquei uma boneca menina, mas isso também depende aqui nesse caso, tá? Se aplica para todos nós. Vamos lá. Vamos olhar para esses ancestrais, porque se eu não olhar para isso, em alguma forma ele vai se manifestar. Então ele se manifesta inclusive nos seus filhos. E a gente não quer esse tipo de dinâmica pra gente. Então vamos lá, eu vou convidar você a visualizar essa imagem e se conectar com você e com toda a sua ancestralidade. Então eu convido você a fechar os olhos, fazer uma respiração e se conectar. Vamos fazer uma dinâmica simples só pra gente se conectar com isso, tá? Vou colocar uma música aqui para ajudar a gente. Então, olha essa imagem, todos os seus ancestrais atrás de você. E agora você fecha os olhos. Só baixa um pouquinho. Respira. Fecha os olhos. Se conecta com o seu corpo. Vai abrindo espaço no seu inconsciente, pedindo permissão para o seu inconsciente para você acessar alguma informação, alguma luz. Vai se conectando com essa energia, com as suas raízes, com esse universo, com a consciência maior que nos une. Vai se permitindo acessar ainda mais o seu inconsciente, pedindo permissão. E você vai sentindo uma energia que vem da planta dos seus pés até a sua cabeça. E essa energia vai passando por todo o seu corpo como se fosse um raio-x. E você vai sentindo essa energia reverberar dentro de você. E você vai sentindo uma energia como estava aqui na figura, está aqui na figura. Seu pai atrás de você, do seu lado direito. Sua mãe do seu lado esquerdo. Vai sentindo a energia do seu pai, da sua mãe. Talvez você não tenha convivido com algum deles, mas você se permite sentir a energia do seu pai, da sua mãe, do seu pai biológico, da sua mãe biológica. Vai se permitindo sentir. Vai sentindo também a energia dos seus avós, por parte de pai, por parte de mãe, bisavós, tataravós, e todos aqueles que fazem parte do seu sistema, eles se encontram agora atrás de você. E você começa a sentir essa energia. Pode ser que venha alguma sensação, desconforto, uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza. Qualquer informação é válida. Talvez você não sinta nada, ou sinta uma alegria, uma paz. E quando vem essa energia com você, seja ela qual for, você diz: eu aceito. E eu reconheço. E agora, com essa energia toda atrás de você, você consegue fazer um movimento. Eu vou fazer aqui um movimento com o seu representante. Ele vai virar aqui e olhar para todos esses que estão atrás. Pai, mãe, a própria criança,
todos aqueles que vieram antes de você. E você consegue dizer a seguinte frase: eu honro vocês. Eu honro a nossa ancestralidade. Eu faço parte dessa família. Eu também incluo vocês. Todos aqueles que não tiveram o mesmo direito de pertencer, que foram excluídos, eu agora incluo e vejo vocês. E agora, no meu lugar, eu honro vocês. Eu honro a nossa história. Eu agradeço essa jornada que vocês fizeram para que eu chegasse até aqui. E eu agora compreendo que essa foi a nossa realidade. Essa foi a nossa história. Eu reconheço e acolho tudo que vocês passaram para que eu chegasse até aqui. Eu honro vocês. Eu honro a nossa história. Mas a partir de agora, do meu lugar de adulto, do meu lugar de adulta, eu sou responsável pelo meu destino, assim como cada um é responsável pelo seu próprio destino. E desse lugar, sendo responsável pelo meu destino, pelas minhas escolhas, eu me viro e sigo adiante, em direção à vida. Eu agora sei que é possível. Vai respirando, deixando essa frase reverberar em você. E agora essa energia é transformada em força, te impulsionando para que você possa seguir. E mais uma vez, faça uma respiração devagar, calmamente, agradecendo essa história, agradecendo a sua vida, que é o bem mais precioso que você tem. Mais uma vez, uma respiração, se possível ainda de olhos fechados. Vai colocando aqui a mão no peito, que é aqui o chakra cardíaco. Faz um movimento aqui de carinho aqui no peito. É esse acolhimento que você faz com você e com todo o seu sistema. E vai respirando calmamente e devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Vai acolhendo essa história, vendo todos esses ancestrais, acolhendo você, sua história. Tô vendo os coraçãozinhos, acho que tá tudo bem, né? Então a gente encerra aqui esse nosso movimento, eu encerro aqui o campo. Espero que tenha ficado claro para vocês esse processo. E a gente vai se falando, né? Quando vocês... Vou até tirar aqui a música. Quando vocês quiserem fazer esse movimento, esse olhar, de acordo com o que eu expliquei para vocês, me procurem, a gente faz uma mentoria, faz o atendimento sistêmico, porque isso é realmente transformador, tá? Eu agradeço aqui essa oportunidade sempre, esse tempo de vocês, né? Fabi, ó, maravilhosa explicação, dinâmica linda, parabéns pelo seu trabalho e sua missão. Os nossos ancestrais agradecem. A minha irmã, né, os nossos ancestrais estão juntos aqui, dando força pra gente, né? Ah, que bom, Luli. É muito profundo, né? É muito profundo esse movimento. E qualquer dúvida, tô por aqui e a gente vai se falando, tá? Agradeço aqui o tempo de vocês. Vou salvar aqui, que bom. Cara, vi agora, você entrou agora no final, que pena. Mas vai ficar gravado aqui. Tamara também, muito bom te ver. As pessoas que entraram tiveram que sair. Eu vou salvar aqui, tanto no Instagram, depois salvo no YouTube também. Amanhã vai estar lá no YouTube, tá bom? Boa noite, bom descanso. Vamos aproveitar essa energia, hein?
Beijo.